O núcleo é uma estrutura presente em todas as células do tipo eucarióticas, sendo responsável por controlar toda a atividade celular, além de armazenamento de suas informações. Trata-se de uma organela celular membranosa, de geralmente formato arredondado ou alongado, com 5 micrômetros de diâmetro, se localizando numa região centralizada da célula. Além disso, o núcleo atua classificando as células de acordo com suas quantidades de núcleo, podendo ser mononucleadas, que atuam com um núcleo, como as células do tecido epitelial, binucleadas, como dois núcleos, como células hepáticas, ou multinucleadas, com vários núcleos, como as células musculares. O núcleo celular apresenta diferentes funções, sendo a sua principal o controle das atividades celulares, armazenamento do material genético, duplicação do DNA, hereditariedade, síntese e processamento do RNA mensageiro, transportador e ribossomal. Invólucro nuclear ou carioteca. A carioteca também é conhecida como envoltório nuclear ou envelope nuclear. É a membrana que serve como um limite entre o citoplasma celular e o núcleo celular. Encontramos a carioteca somente em células eucariontes. Característica. A carioteca apresenta as seguintes características. É composta por duas camadas proteicas combinadas com uma molécula de fosfolipídio. Uma camada está voltada para o citoplasma e a outra em contato com o interior do núcleo. Este modelo de membrana, que é o mesmo da membrana citoplasmática, contém uma quantidade menor de colesterol. Algumas das proteínas da carioteca formam poros que permitem o trânsito de moléculas entre o núcleo e o citoplasma. Também existe um grupo importante de proteína que facilita o movimento dos aminoácidos ribonucleicos entre o núcleo e o citoplasma. A camada da carioteca se prolonga para o citoplasma e está aderida à membrana do retículo endoplasmático, uma das organelas da célula. A carioteca envolve conteúdo nuclear, que na maior parte do tempo está sob forma de cromatina. E essa cromatina passa por um enovelamento vindo a compor os cromossomos. Durante a divisão da célula, a carioteca se rompe, liberando os cromossomos. Depois disso, cada metade do número total de cromossomos que existe no núcleo segue pelos polos opostos da célula. A importância da carioteca vai além da participação na divisão celular. Ela funciona como uma espécie de filtro entre o ambiente citoplasmático e o nuclear. Além disso, algumas proteínas filamentosas presentes na carioteca têm um papel importante em alguns processos. Por exemplo, na organização da cromatina e na proteção contra o envelhecimento celular. O nucleoplasma se encontra no interior do núcleo. Trata-se de uma espécie de geoproteico que possui propriedades semelhantes à do citoplasma, atuando no preenchimento e sustentação do núcleo. É no nucleoplasma que encontramos a cromatina, também conhecida como DNA, associado a proteínas histonas. Ela se subdivide em heterocromatina, que apresenta dupla hélice de DNA, e eocromatina, onde o DNA fica menos condensado. Quando ocorre a divisão celular, a cromatina se condensa e vira o que chamamos de cromossomos. Já quando não se divide, não é possível diferenciar os cromossomos. Além disso, vale ressaltar que cada espécie apresenta o seu número próprio de cromossomos, tendo, nós humanos, cerca de 46 cromossomos. O nucleoplasma também é composto por água, enzimas, íons, proteínas, entre as quais aparecem as histonas. Localizado dentro do núcleo, quando este não está em divisão, é possível observar uma estrutura esférica que se chama nucleolo, que é composta por RNA e algumas alças de DNA, além de ser responsável por originar os ribossomos após se associar a proteínas. Depois de formados, os ribossomos saem do núcleo pelos seus poros, indo pelo citoplasma. Matriz nuclear é a parte responsável pela organização dos diferentes compartimentos nucleares. É uma estrutura interna do núcleo composta por uma folha acoplada a complexo de polos nucleares, restos nucleolares e um conjunto de estruturas fibrosas e granulares que são distribuídas por todo o núcleo, ocupando um volume importante. Se trata de um tipo de camada composta de proteínas que é justaposta à face interna da membrana do núcleo. Ela contém um alto número de proteínas com locais de ligação ao RNA, mensageiro e outros tipos de RNA. Nesta matriz interna, ocorre replicação do DNA,
transcrição não nucleolar e processamento de pré-RNA, mensageiro pós-transcrição.